A prova da OAB está chegando e hoje nós vamos falar sobre ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. Uma medida judicial que faz tempo que não cai e eu vou trazer para você aqui o que você não pode deixar de levar. Então fica comigo até o final dessa aula, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos lá? E aí, todos bem? Olha só, a prova está chegando e eu não poderia me furtar de vir aqui falar sobre ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, uma ação que faz tempo que não cai e pode cair sim no próximo exame da OAB agora em direito tributário. Então olha só, quais são os pressupostos dessa peça? O fisco ainda não realizou atividade administrativa via nota de lançamento ou auto de infração. O sujeito passivo precisa da obtenção em regra da tutela que impeça o lançamento que é tido por ilegal ou inconstitucional. Então olha só, eu vou trazer aqui para vocês a sequência do nascimento do crédito tributário para nós verificarmos onde nós estamos. Olha só, nós temos aí a hipótese de incidência legal, que está na lei, exemplo, ser proprietário de um imóvel, tá? A ocorrência do fato gerador, o seu cliente, ele é no dia 1º de janeiro do ano, proprietário do imóvel, e está lá no cadastro do IPTU, adivinha o que vai acontecer? Ocorre o fato gerador. Diante disso, nasce a obrigação. Só que no nosso caso, o fisco não lançou, ou não pode lançar por algum embasamento legal, tipo isenção ou imunidade, tá ok? Então, vamos nos ater a isso, pensando o seguinte, olha só, o seu cliente, ele possui alguma doença maligna que está lá como fato gerador de isenção do tributo. Um exemplo lá, a Lei 7.713 de 1988, que trata da isenção de imposto de renda, tá ok? Olha só, diante disso, o seu cliente te procura falando o seguinte, olha só, eu há um ano estou acometido de determinada doença e verifiquei que essa doença fazia parte lá das hipóteses de isenção do imposto de renda. Procurei o fisco federal, peticionei administrativamente e tive o benefício negado, tá? E estou aqui agora te procurando para nós encontrarmos uma saída jurídica. O que você me aconselha? E aí você teria duas possibilidades. Você teria a possibilidade de entrar com um mandado de segurança, né? Só que o mandado de segurança não te daria dilação probatória. E você verifica, cara, o judiciário ele vai me pedir laudo, ele vai me pedir documentos que comprovem essa doença, documentos atuais, e eu vou precisar. Então, eu te aconselho a nós ajuizarmos uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. Você está sendo retido do imposto de renda? Estou. Ele vai falar estou, tá? Aí depois nós pleiteamos uma repetição de indébito, tá? É um exemplo. Estou te dando um exemplo de como isso poderia ser cobrado de você, ok? Então, olha só, se o enunciado falar que o lançamento já ocorreu, voltando para a prova, né? Você deve descartar essa peça, tá bom? Em regra, essa medida judicial está ligada à alteração legislativa, prejudicial ao seu cliente ou isenção e imunidade. O examinando deve estar ciente da possibilidade de mandar segurança preventivo, logo, o enunciado deve indicar que o prazo de 120 dias foi ultrapassado ou que há necessidade de dilação probatória, tá ok? Você tem que prestar atenção nessas dicas. E olha só, o rito é o rito ordinário e o fundamento legal será o artigo 19, inciso 1 e artigo 300 e 319 ambos do CPC, tá? Vamos ler, olha só, eu trouxe para vocês aqui, eu quero colocar aí porque é interessante o artigo 19, ó. O interesse do autor pode limitar-se à declaração, inciso 1, da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, tá? Seria esse o fundamento da ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, pode ocorrer aí no seu enunciado da sua questão, da sua prova, tá bom? Então a terminologia autor, réu e propor, né, o verbo, a mera propositura de ação judicial não obsta que o poder público realize os atos subsequentes de efetivação do lançamento exigível, fazendo-se necessário o peticionamento da tutela provisória, urgência ou de evidência, para suspender sua exigibilidade. Fundamento, artigo 151, inciso 5 do CTN, tá? Guarda isso, marca isso para sua prova, que isso é importante. Esse artigo aqui, o artigo 151, como um todo, especificamente o inciso 5, pô, provavelmente você vai usar, seja qual for a peça, tá bom? Então, olha só, desnecessidade de depósito, não há necessidade de depósito prévio como requisito de admissibilidade da referida ação, entretanto, nada impede o depósito caso o autor queira suspender a exigibilidade do crédito. Nós temos um exemplo aí, que eu trouxe de uma nova legislação que pode ocasionar ou pedir a ação declaratória de inexistência. Olha só, um exemplo seria a súmula vinculante número 41. Vamos dizer que determinado prefeito, tá, de determinado município, institua taxa para remunerar o serviço de iluminação pública. Isso já está, de tantas ações que existiram, nós já temos uma súmula vinculante sobre o tema. E seria o caso aqui de uma ação declaratória. Vamos dizer que ele instituiu isso em outubro, e isso seria cobrado lá em 1º de janeiro de 2024, um exemplo, tá? E aí, ainda em outubro, um empresário, né, que gasta muita luz, te procurou e falou, pô, doutora, o prefeito lá, não sei o que deu nele, ele instituiu taxa sobre o serviço de iluminação pública. E que tem base de cálculo ainda o faturamento da minha empresa. Olha, né? Seria uma grande inconstitucionalidade. Mas, enfim, é um exemplo. E como nós estamos em vacatio legis e ainda tem o aspecto da validade, você vai atacar de forma prévia. Como? Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. Entendeu? Por quê? Porque ele veio e falou para você o seguinte, olha só, já se passou 120 dias da instituição da lei, tá? Então aí você descartaria. Perceba, o examinador ele vai sempre te dar a dica para colocar o mandado de segurança ou retirar o mandado de segurança como opção de peça. Então, se ele retira, ele quer que você, já se passou 120 dias.
Não, então não posso mais impetrar mandado de segurança. Vou ter que propor ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, tá? E eu quero que você marque lá a lei número 7.713 de 1988 no seu vadimento, porque vez e sempre essa ação pode ser cobrada e você vai estar preparado, tá bom? Dá uma lida, tá? Aproveita aí os últimos dias antes da prova, dá uma lida e coloque o seu entendimento em dia, tá bom? Então, olha só, continuando, momento, ó. Por ser uma medida prévia de defesa, não há um prazo específico, tá? Fazendo assim uma estratégia jurídica. Sim, é o que eu falei, olha só. A lei ainda não, ela foi publicada, né? E não está em vigor, não está válida, né? Não está em vigor ou não está válida. A depender aí se está cumprindo o vacatio legis e se está cumprindo os princípios da não surpresa, tá bom? A intenção é a perpetuação no tempo dos efeitos da sentença enquanto não modificados os preceitos jurídicos e fáticos, tá ok? Então, o artigo 319 te salva. Vamos ver? Olha só, vamos trabalhar agora a estrutura da peça. Vamos lá? Olha só, estamos aí com a estrutura da ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, o artigo 319 do CPC te salva, tá? Não precisa decorar, você vem lá, endereçamento, geralmente é 0.1, qualificação, autor e réu, 0.2, cabimento, artigo 19 do CPC, nós já vimos, 0.3, necessidade de tutela, artigo 300 ou artigo 151, inciso 5 do CTN, artigo 300 do CPC, 0.5, breve relato dos fatos, 0.1, então não fica muito tempo nos fatos, porque não vai te dar estudo de ponto, preste atenção nisso, tá? Fundamentação da pretensão, olha lá. Por exemplo, qual imunidade está sendo quebrada? Qual isenção legal está sendo não observada? Aí você vai discorrer lá na pretensão colocando a fundamentação legal, tá? Pedido lá, a citação do réu ou dos réu, tá? Para contestar. 2, concessão de tutela provisória para a suspensão da exigibilidade do crédito. 3, que seja julgado procedente a ação para fim de declarar a inexistência de relação jurídica obrigacional tributária. 0.4, a condenação do réu em custas de honorários. A não realização de audiência de conciliação, o protesto por provar o alegado por todos os meios permitidos no direito, nos termos do artigo 319, a atribuição do valor à causa e o fechamento. Local, data, advogado OAB. Lembrando que você não pode assinar, você não pode colocar o local, tá? Tem que seguir as regras do edital. Preste atenção nisso, para não individualizar a sua prova e assim ter a correção anulada, tá bom? Cuidado. Nós vamos agora para as dicas que o examinador tem que te dar para que você chegue à conclusão que deve propor ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar aqui algumas dicas que o examinador vai ter que te dar no enunciado para que você feche o seu entendimento no sentido de propor ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. Olha só. Interessante, ó. Ele vai te falar o seguinte. Ele vai falar, ó, considerando que o fisco não lançou o tributo. Isso aqui tem que ser uma conclusão clara, tem que estar na sua cara isso, tá? Aí você já descarta, por exemplo, embargos à execução, não trata-se de uma execução, o tributo nem foi lançado, né? Aí você descarta ação anulatória, por quê? Não há o que se anular, né? Se não houve lançamento, vou anular o quê? Ok? E você chega à conclusão de que não houve atividade do fisco efetiva, tá? 2, vamos lá, 2. 2 é interessante, ó. 2, objetivando medida que assegure o não pagamento de tributo futuro. Por quê? Porque a relação jurídica entre o fisco e o seu cliente, ela tem especificidade. Ah, professor, qual especificidade? Ué, isenção ou imunidade, que por algum motivo não foi reconhecida em atividade administrativa do fisco, tá? Então, isso aqui é uma dica matadora. Professor, como é que eu vou saber que eu não poderia impetrar um mandado de segurança nesse caso, por exemplo, preventivo? Ele vai ter que te dizer, lá, 3. Ele vai ter que te dizer que considerando que há do verbo haver necessidade de dilação probatória. Ok? Então, ele vai ter que te dizer, ó, considerando que há necessidade de dilação probatória. E aí você, pô, se há necessidade de dilação probatória, eu não tenho como impetrar mandado de segurança. Ok? E aí você deve prestar atenção nisso. Uma última dica, pessoal, seria o seguinte, ó. Considerando que a lei que instituiu determinado tributo foi publicada, vírgula, entretanto, não está em vigor, tá? Ou seja, seria uma defesa prévia, tá? E ela ainda não produz efeitos concretos
e aí você pode sim se defender ou defender o seu cliente dentro dessa relação, né? E dentro da relação processual através de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, tá bom? Então, não tem para onde fugir, pessoal. O examinador vai ter que te dar essas informações, alguma dessas informações, para você ficar bem claro que trata-se de ação declaratória e não de mandado de segurança, tá? Cuidado, essa daqui você tem que analisar direitinho, ler com calma, respira, tá? Respira, por quê? Porque às vezes o nervosismo, né, te faz não ler e entender o enunciado da forma correta, tá? Às vezes você torna o que é simples complexo, tá? Pessoal, com isso nós comentamos aí de forma bem singela a ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, que pode estar no seu exame, e se cair, eu tenho certeza que você vai matar essa questão, tá ok? Forte abraço, boa sorte, até a próxima.